Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Botafogo, tudo bem? Bom, espero que sim, meus amigos, minhas amigas. Presumo que sim, sobretudo depois da grande vitória do Fogão. Mais uma grande vitória do Botafogo na segunda divisão do futebol do Brasil. Dessa vez contra o Brusque. O Fogão chega a 55 pontos, fica apenas 2 pontos atrás do Coritiba. Ainda não está, evidentemente, matematicamente, né, gente, classificado, né, para a Série A do futebol do Brasil. O acesso ainda não chegou. Matematicamente, esse acesso ainda não se faz possível. O Botafogo pode ainda, infelizmente, ainda pode não acessar de volta à primeira divisão, que é o seu lugar de merecimento, mas está muito perto. Realmente está muito perto, não somente em virtude de seu segundo colocado hoje no futebol do Brasil na segunda divisão, mas também em função do desempenho. Mesmo que em algumas partidas a equipe não consiga jogar muito bem, em outras volta ao futebol de altíssimo nível, de altíssima qualidade, que ao menos para a Série B do futebol do Brasil, quando o Botafogo consegue encaixar seu jogo, o Botafogo sobra na Série B do futebol do Brasil. E dessa vez, mais uma vez, a equipe sobrou dentro de campo contra um Brusque que colocou ali alguns desafios, alguns problemas para a equipe. A marcação foi, em alguns momentos, muito bom. Em outros momentos, essa marcação do Brusque não foi tão eficiente, porque também a equipe foi forçada a deixar alguns espaços pelo trabalho que o Fogão estava desempenhando dentro de campo. A equipe soube jogar muito bem. Quando teve a bola, a equipe soube jogar também muito bem. Quando não teve a bola, a equipe soube retrair suas linhas, avançar, progredir com muita eficiência para o setor de ataque quando estava atuando ali na proteção à sua zaga. A equipe também soube fazer um trabalho interessante, mesmo quando tramava ali no entorno da área do seu adversário, né? A equipe como um todo foi muito bem, se a gente parar e pensar a escalação do Botafogo, né? Desde o Diego Lourenço até o Rafael Navarro, a gente teve ali grandes jogadores dentro de campo construindo essa belíssima vitória do Glorioso. Alguns, evidentemente, se destacaram um pouco mais que outros, né? Daniel Borges não foi, digamos assim, um dos grandes destaques da partida, perto de outros jogadores, mas jogou bem, né? Aqui foi montada pelo Diego Lourenço, Daniel Borges, o Joel Carli e o Vitor Hugo, né? E o Hugo fechando ali a primeira linha. Os laterais do Botafogo, no geral, estão jogando muito bem, né? A gente percebe isso, que os laterais estão fazendo um trabalho interessante e o trabalho dos laterais é uma das chaves para entender o sucesso do Botafogo na segunda divisão. Em geral, um ou outro ali, em alguns momentos ali, o Hugo deixa um pouco a desejar, mas no geral, os laterais têm jogado muito bem. Bom, ali o Pedro Castro e o Barreto fazendo ali o WL5 muito bem, executou muito bem suas funções, né? À frente o Varley, o Chay, o Diego Gonçalves e o Rafael Navarro, que está jogando muito bem. Outra chave para entender esse Botafogo é o Rafael Navarro, jogador que faz muitos gols, que dá muitas assistências, e outra chave interessante passa pela associação do Navarro com o Chayenne, meus amigos. O Chay, que é outra chave para entender esse Botafogo, o construtor de jogo, o cara que tem um entendimento muito bom ali do meio de campo, um grande achado do Botafogo, belíssimo jogador, para mim um dos grandes destaques do meio de campo no futebol do Brasil em 2021, não somente na segunda divisão. O Chayenne é de fato um jogador diferenciado, está contribuindo muito para o Botafogo, e a associação dele com o Rafael Navarro, para mim, é uma das chaves também para entender esse Botafogo, sobretudo quando o Botafogo consegue essas grandes vitórias, como foi a vitória contra o Bruscão, lá da galera lá de Brusque, né, gente? O Botafogo sobrou nessa partida, jogou demais, teve muitas finalizações, teve muitas chances de gol criado, e, sobretudo, é muito interessante isso, né? Quando esteve recuando suas linhas, o Fogão realmente praticou um tipo de futebol realmente notável. A gente percebe ali no final que mesmo o Rafael conseguiu fazer também um trabalho interessante, né? Conseguiu fazer ali, ajudando no contragolpe, recuperando uma bola e acionando ali o contragolpe. Interessantíssimo ver como todos os jogadores parece que se encaixam muito bem numa ideia de jogo, né? Que é potencializada evidentemente pelo Anderson Moreira. Gostemos ou não gostemos, a coisa funciona muito a partir do Anderson Moreira. O Anderson foi um técnico importante, a sua chegada foi importante para o Botafogo. Em alguns momentos ele parece que segura um pouco a equipe, em alguns momentos parece que tem dificuldade ainda de pautar esse jogo mais ofensivo, mais protagonista do Botafogo. Mas, no geral, mesmo o Anderson é uma das figuras importantes deste Botafogo, que deve sim, meus amigos, chegar a voltar à primeira divisão, que é sim o lugar de origem deste grande clube, um dos maiores clubes das Américas, um dos maiores clubes também do futebol mundial, meus amigos. Não importa absolutamente nada o fato do Botafogo estar na segunda divisão, né, do ponto de vista de ser uma equipe grande ou não. É sim uma das maiores equipes do mundo, né, e felizmente deverá voltar à primeira divisão. Na partida eu falei que os jogadores foram muito bem, mas para mim o Carli, né,
Barreto, o Chayenne, o Rafael Navarro talvez foram os mais interessantes. Agora, o Marco Antônio e o Pedro Castilho também jogaram muito bem. Acho que o Pedro Castilho pode se adiantar um pouco mais. Eu acho que esse é um jogador que pode avançar um pouco mais, pode arrematar mais de fora da área quando estiver próximo da área. Acho que o chute dele pode ser uma arma interessante para o Botafogo construir muito mais, fazer muito mais gols, né? Agora, um jogador, assim como também o outro volante que está a seu lado, que estão construindo, o Pedro Castro, que estão construindo, os dois jogadores estão construindo um jogo tanto bom do ponto de vista da defesa, da proteção ali da sua primeira linha, como também no sentido da segurança para que os jogadores trabalhem um pouco à frente. Então, esses dois volantes uma das chaves também para entender o Botafogo. Em alguns jogos sim, em outros nem tanto, porque em outros jogos um ou outro não consegue pautar o seu jogo de uma maneira tão eficiente, mas em alguns momentos sim, também é uma das chaves. Nesse jogo, para mim, também esses dois jogadores foram uma das chaves para entender ali essa equipe e essa vitória do Fogão contra o Brusque, né? Mas é claro que o Chayenne e o Rafa Navarro, na minha opinião, foram ali os dois grandes jogadores dessa partida contra o Brusque, uma partida em que o Botafogo faz 3-0, de certa forma poderia até fazer muito mais, né? O destaque vai também para a forma como os jogadores se empenharam no aspecto tático, todos eles, né? Quando eles se empenham muito no tático, a gente percebe que temos uma equipe ali que acaba se fazendo muito diferente, né? Porque está preocupada com tudo, com o time, com as ideias que o técnico passou para eles ali antes do jogo, com as ideias que o técnico passou para eles ali na conversa ali no vestiário, né, depois do intervalo. Então tudo isso ali a gente percebe dentro de campo, ou seja, o Botafogo se notabiliza por ter alguns jogadores que estão se destacando muito, como o Chay, o Rafael Navarro, e outros que eu já falei aqui, mas sobretudo a gente percebe que o Botafogo consegue jogar muito e os jogadores individualmente conseguem jogar muito bem quando o coletivo se sobressai. E este é um ponto interessante dessa equipe do Botafogo. Esse coletivo, esses aspectos táticos que a gente percebe no Botafogo e de forma muito relevante em algumas situações, são potencializados pelas ideias e pela fala, pela conversa, pelo treinamento do técnico Anderson Moreira, que pode e deve assinar também pelos bons momentos do Botafogo, mas a gente percebe também que os jogadores dentro de campo parecem que conseguem gerar esses ajustes táticos também. E uma das chaves são esses dois volantes em alguns jogos, como eu disse, mas sobretudo essa relação muito boa entre o Rafael Navarro e o Chayenne. Parabéns ao Fogão por essa grande vitória que aproxima de novo o Glorioso, gente, da primeira divisão do futebol do Brasil. Volto a dizer, primeira divisão do futebol do Brasil, que é o lugar de merecimento do Glorioso. Merece muito subir. Depois que subir, a gente vai ter que falar do elenco, vai ter que falar, por exemplo, de uma reformulação, a gente vai ter que falar talvez de uma barca, a gente vai ter que falar até mesmo, conversar até mesmo sobre o técnico Anderson Moreira. Mas neste momento, parabéns a todo o Botafogo, toda a equipe, desde o Anderson até mesmo o centroavante Rafael Navarro. Parabéns, Fogão, por mais essa grande vitória, meus amigos, minhas amigas. É isso. Você que torce para o Fogão, divulgue meu canal aí para os amigos de vocês, meus queridos. E deixa o like aí para dar uma força aqui também para este vídeo, tá bom, gente? É isso, muito obrigado.